E se o maior presente que Deus já deu à humanidade não foi algo, mas alguém? E se o maior dom do universo foi Deus ter se dado a você, como você? Hoje você vai ouvir uma das mensagens mais profundas já ensinadas por Neville Goddard. O dom mais precioso. Aqui não falamos de um Deus distante, mas de um Deus que se fez homem, entrou no seu sonho, morreu por você e desperta dentro de você como você mesmo. Se você sente que existe algo maior, te chama por dentro. Este vídeo é para você. O título desta noite é O Dom Mais Precioso. Se aquele que criou o universo e tudo o que nele existe o desse a você, e se todo o vasto universo lhe pertencesse, você consideraria isso o maior presente do mundo. E, no entanto, ele lhe deu algo muito maior do que isso. Ele lhe deu a si mesmo. Deus se fez como você é, para que você pudesse ser como ele é. Se o universo fosse seu e, lentamente, ao longo de incontáveis trilhões de anos, se desfizesse e você não pudesse recriá-lo, embora fosse uma dádiva maravilhosa, isso não se compararia, de forma alguma, ao dom que ele nos deu para recriá-lo. Pois Deus se fez como nós, para que pudéssemos ser como ele. Mas como sabemos disso? As Escrituras revelam, literalmente nos dizem como isso acontece em nós. Está revelado nas Escrituras que Deus é um Pai. Essa é a revelação suprema de Deus para o homem. Tudo começou com Deus Todo-Poderoso. Eu me revelei a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, que significa eu sou, não me revelei a eles. Êxodo 6, 3. Agora, ele está falando com o personagem chamado Moisés, mas, em última análise, ele se revela como Deus Pai. Se ele se entregou a mim, e Deus é um Pai, então eu também devo ser um Pai, mas não apenas um Pai, eu devo ser o Pai, o próprio Pai que Deus é. E se Deus é um Pai, deve haver um Filho para testemunhar sua paternidade, e as Escrituras revelam o nome desse Filho. É-nos dito, no livro de Samuel. 1 Samuel 7, 12, que ele suscitará dele um filho, e ele será o pai desse filho. E o filho, vindo de Samuel, será seu filho, como nos é dito no capítulo 7 de 1 Samuel. Isso agora é confirmado no último capítulo do Novo Testamento. E eu, Jesus, o Senhor, enviei o meu anjo para vos testificar, para declarar: eu sou a raiz, sendo o pai, eu sou a raiz e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Ele é tanto o pai de Davi quanto o filho de Davi. Ele não disse que era Davi. Ele era o pai de Davi e o filho de Davi, portanto, o avô e o neto são o mesmo ser. Davi é o símbolo da humanidade. Todo o vasto mundo do homem está simbolizado em um único ser, e seu nome é Davi. Jesus Cristo é Deus Pai. Quem me vê, disse ele, vê o Pai. João 14, 9. Como, pois, podes dizer: mostra-nos o Pai? Há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. João 14, 9. Eis Deus o Pai, o Criador de tudo, que de fato se entregou a nós no sentido mais literal, e Ele é o Pai, e Davi, nas Escrituras, o chama de meu Pai, meu Senhor. Assim, no Salmo 2, Davi disse: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. Aqui, Davi nos diz que o Senhor lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, a pergunta é feita no livro de Lucas, e eles responderam quando ele perguntou: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: filho de Davi. Então ele respondeu: por quê, pois, Davi, em espírito, o chamou de meu senhor? Se Davi o chama assim de meu senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42, 43. Ele é o pai de Davi. Mateus 22, 44, Lucas 20, 41, 44. Ora, se Deus cumpriu seu propósito de me dar a si mesmo,
eu devo ser o pai de Davi. Sou eu o pai de Davi? Nascido neste século, no ano de 1905, e Davi, cronologicamente falando, se considerarmos a história secular, o que não é o caso, eu seria o pai de alguém que nasceu 3.000 anos antes de mim, se considerarmos a história secular. Mas a Bíblia é teologia. A Bíblia é história sagrada. A Bíblia é a história da salvação, ela não registra nenhum fato da terra. Tudo acontece além da mais ousada imaginação do homem na terra. Falo por experiência própria. Agora, permitam-me compartilhar com vocês minhas experiências, pois esta é minha última noite. Estou lhes contando esta noite o que vivenciei pessoalmente. Eu não sabia até que acontecesse. Nasci e fui criado na fé cristã, nunca me afastei dela. Nada jamais me fez desviar da fé cristã. Aprendi sobre ela ainda no colo da minha mãe. Naquela época, onde eu nasci, a Bíblia era ensinada na escola, era obrigatório, mas nos era apresentada como história secular, da forma como minha mãe me ensinava, porque ela a entendia dessa maneira. E eu acreditava exatamente como ela me ensinava. Então, um dia, sem aviso prévio, com uma súbita e repentina surpresa, a história de Jesus se revelou dentro de mim, me colocando no papel principal. Foi aí que eu soube que ele realmente se entrega a mim. Ele não está compartilhando a história. Ele literalmente morreu por mim. Ele não está fingindo ser eu. Ele literalmente morreu. E tudo o que é verdade sobre ele se repete em nós individualmente, e porque ele é o pai da humanidade, e Davi é o símbolo da humanidade, quando o indivíduo passa por todas as experiências da humanidade, boas, mais indiferentes, e é provado em fornalhas de aflição, o Senhor Jesus Cristo, o Pai de tudo, o liberta, o desperta do sonho da vida. Então todo o drama se desenrola dentro dele, e Davi o chama de pai. Você desperta pela primeira vez no túmulo onde está sepultado. Pois o próprio Deus entra sempre pela porta da morte com aqueles que entram, e se deita na própria sepultura com eles, em visões da eternidade, até que despertem. William Blake, de Milton, e quando despertam, veem as vestes que a mulher teceu para eles, que minha mãe teceu para mim, esta veste indicando o corpo físico. E aqui estava uma veste que a mãe teceu, nascida do ventre da minha mãe. Mas meu Pai, Jesus Cristo, que se entregou a mim, despertou dentro de mim como meu próprio ser, do crânio do meu ser, que é Gólgota. E então eu saí do meu crânio, e aqui, ao meu redor, está a imagem das Escrituras, a criança envolta em panos. E aqui estão as testemunhas do evento que está acontecendo. 3 homens, eles eram meus irmãos neste mundo, meus irmãos mais velhos. E aqui, eles ouviram exatamente o que eu ouvi, esta tempestade de vento fantástica e sobrenatural, e eles ficaram tão perturbados quanto eu. Então um dos meus irmãos, Lawrence, foi investigar a natureza da perturbação e anunciou: é o bebê de Neville. E meus outros 2 irmãos, Cecil e Victor, perguntaram: como Neville pode ter um bebê? Com a voz mais incrédula. Ele não discutiu, ele ergueu do chão a prova do que havia dito, uma criancinha envolta em panos. E indo até onde eu estava, ele a colocou na cama. Peguei aquele bebê no colo, olhei em seu rosto e perguntei: como está meu amorzinho? Ele abriu o sorriso mais angelical, e toda a cena se desfez. Então, 139 dias depois, uma vibração semelhante àquela que começou em mim se iniciou, mas agora, centrada não na base do meu crânio, como da primeira vez, mas no topo, e quando atingiu o ápice da intensidade, pareceu que minha cabeça explodiu. E quando tudo se acalmou, me vi sentado, olhando para uma lâmpada, e lá estava Davi, o famoso personagem bíblico, encostado na lateral de uma porta aberta, contemplando uma cena bucólica. Ele é exatamente como descrito no livro de Samuel, capítulo 16, e loiro, de olhos belos. Ele é loiro de olhos azuis. É indescritível a beleza de Davi. Ninguém conseguiria pintá-lo. Ninguém conseguiria esculpir e moldar a beleza daquele rapaz, um jovem no início da adolescência, e aqui estou eu, olhando para Davi, e Davi me chama de pai. E eu sei que sou seu pai, e ele sabe que é meu filho. E aqui, toda a simbologia das Escrituras me envolve.
A própria cabeça mencionada nas Escrituras como a cabeça do gigante que ele derrubou, significando que, quando o homem desempenha todos os papéis, ele vence o inimigo dentro de si, pois descobre que o único inimigo que já teve foram seus próprios pensamentos, que ele alimentava e abrigava dentro de si, e o que ele alimentava dentro de si se objetificava entre os homens, e os homens desempenhavam o papel de inimigos e o feriam. Eles o maltratavam, e tudo era culpa dele mesmo. Ele era o inimigo de si mesmo. Quando o homem derrota o inimigo dentro de si, ele derrota o inimigo de Israel. Aqui está a cabeça gigante bem diante de mim enquanto meu filho está de pé, encostado na lateral da porta aberta, e essa linda relação entre nós dois, meu filho, que é filho de Deus. Só então eu soube que Deus literalmente me deu a si mesmo. Ele não está compartilhando seu filho comigo, ele é meu filho. Ele me deu seu filho. E eu vou te dizer, ele te deu a si mesmo. Você vai ter essa experiência, e você verá Davi, e Davi será seu filho. Portanto, você e eu somos um, pois Deus é um. A palavra Deus é uma unidade composta. A palavra é Elohim. É uma entidade formada por outras. Nós somos a Irmandade. Somos os incontáveis filhos de Deus que Deus decidiu dar a si mesmo aos seus filhos e elevar os filhos a si mesmo, o Pai, como nos é dito no mais difícil dos 150 salmos. É o Salmo 82. Thomas Paine, que foi o editor da mais erudita crítica da natureza superior das obras bíblicas, pois ele foi o editor da Enciclopédia Bíblica que ainda hoje é considerada a mais erudita de todas as obras de erudição superior sobre a crítica das Escrituras, diz: este é o mais difícil de todos os salmos para decifrar. E espero que meu palpite se aproxime do significado daquele que o escreveu. Bem, ouçam apenas algumas passagens. Deus assumiu o seu lugar no conselho divino. No meio dos deuses ele julga. Salmo 82 versículo 1. Agora, a palavra traduzida como Deus e deuses é a mesma palavra ali, Elohim. Elohim é uma palavra no plural, mas é traduzida inicialmente no singular como Deus tem. Assumiu seu lugar no conselho divino. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é no primeiro versículo de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 2. Essa palavra é Elohim. É uma palavra no plural, mas traduzida ali no singular. Aqui, no Salmo 82, ela é traduzida tanto no singular quanto no plural. E Deus assumiu o seu lugar no conselho divino. No meio dos deuses Elohim, ele realiza o julgamento. Agora Deus, coletivamente, fala como um único ser e se dirige a todos nós, e eu digo: vós sois deuses, isso é Elohim. Filhos do Altíssimo, todos vocês. Contudo, morrereis como homens. E caireis como um só homem, ó príncipes. Salmo 82 versículo 6, 7. Nós somos os deuses e no princípio, somos os irmãos que formam o único homem, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo caiu como um só homem, carregando tudo o que há dentro dele, e então veio a fragmentação, a humanidade. E depois de passar pelas fornalhas da aflição e experimentar a morte, como nos foi dito que aconteceria, vocês morrerão como homens, então somos chamados de volta ao único corpo, um a um, porque vocês são únicos demais para serem chamados impares, como uma nação ou como um grupo. Vocês são tão únicos que ninguém pode duplicá-los, portanto, vocês não podem se perder no corpo divino. Se um estiver faltando, o corpo não estará completo. Assim, todo ser no universo será redimido, e será redimido de uma única maneira. Há apenas uma peça que os redime. É a história do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Leia a história do ser que está falando. Você irá reproduzi-la, porque ele habita em você, e porque ele habita, ele repetirá a sua história em você. Bem, quando ele a repete em você, você não é um mero espectador, você assume o papel central. Você é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outra história que valha a pena no mundo. Só existe Deus Pai, e Deus Pai é Jesus Cristo. Então,
Quando Paulo disse: "A verdade de Cristo está em mim." 2 Coríntios 11, 10, ele acrescentou: "Ele me revelou, falando agora do Senhor, o mistério da sua vontade, que, segundo o seu propósito, estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos." Efésios 1 versículo 9, 10. O plano está sepultado em nós. Você se desviará, sim, todos nós já nos desviamos. Mas você nunca encontrará o céu que busca, você nunca encontrará o Pai que busca, a não ser por este caminho. Simplesmente não há outro caminho. Não se apresenta de outra forma, há apenas um caminho. Deus se revela dentro de você. E à medida que ele se revela dentro de você, tudo começa com a ressurreição. Se eu lhe dissesse agora que você está dormindo profundamente, você não acreditaria. Eu também não acreditaria se alguém me dissesse isso na noite de 19 de julho de 1959. Eu estava nesta cidade. Se você me dissesse na noite em que fui dormir, era 19 de julho de 1959, que eu estava dormindo, e que o mundo era o meu sonho, e que eu estava sonhando este sonho da vida, eu teria rido de você. E, no entanto, venho contando esta história da lei de Deus desde a minha primeira vez, em 2 de fevereiro de 1938. Eu a contava semana após semana, e não sabia. Eu só conhecia a lei. Eu não sabia nada da promessa de Deus. Eu não percebia que sua promessa realmente engloba a si mesmo, que ele realmente me deu a si mesmo. Eu não sabia disso. Fui dormir aqui no hotel, o Sir Francis Drake, e se alguém me tivesse dito, a maior autoridade do mundo, eu não teria acreditado. E, no entanto, na manhã do dia 20, todo o drama irrompeu dentro de mim. Começou com a ressurreição, acordei dentro do meu próprio crânio e me vi completamente selado dentro deste sepulcro que é o meu crânio. É Gólgota, e eu estive sonhando o tempo todo, sem saber. Nunca em toda a minha vida me senti tão maravilhado. Aqui estou eu, completamente selado dentro do meu próprio crânio, e eu sabia que era um túmulo, e sabia que alguém me colocou ali. Eu não sabia que o próprio Deus entrou na porta da morte comigo quando eu entrei, e que ele se deitou dentro do túmulo comigo e compartilhou comigo este sonho de vida. E então ele realmente derrubou a parede divisória entre os dois, e se fundiu comigo, e nos tornamos um só ser. E então, ele despertou como eu. Ele realmente despertou dentro de mim como o meu próprio ser. Então eu saí daquele túmulo como uma criança nascendo do crânio, do túmulo, do homem, onde Deus está sepultado. Posso dizer agora que o mundo é um sonho, e você é o sonhador do sonho. Você pode mudar o sonho se souber que está sonhando, mas se não souber que está sonhando, não poderá mudá-lo. Se você sabe que é um sonho, você pode sonhar, porque o poder do sonhador está em você. E esse sonhador é Deus. Você pode trazer à sua mente o que o mundo chamaria de devaneio, que ainda é um sonho, e pode dar realidade a esse devaneio até que ele se objetifique e se torne real em seu mundo, mas você ainda está sonhando. Você está sonhando até aquele momento em que Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, desperta dentro de você. E então, quando ele desperta dentro de você, você está completamente sozinho, mas ele tem o poder de sair e romper o selo daquele túmulo, e você sabe exatamente o que está fazendo, e você o está rompendo. Ninguém mais o rompe. Você o rompe. Ninguém de fora remove a pedra. Você a remove de dentro. Você pressiona a base do seu crânio e algo rola. Conforme rola, há uma abertura, não uma abertura muito grande, mas você coloca a cabeça ali e se empurra para fora, centímetro por centímetro, e então puxa a parte restante de você para fora daquele crânio. E quando você se levanta, olha para trás e vê o corpo que sua mãe teceu para você, simbolizado nas escrituras como as roupas de linho. E então veio o vento sobrenatural mencionado no 3º capítulo do livro de João. João 3, 8. É necessário nascer de novo, porque, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. A João 3:3. E então, o sábio do Sinédrio perguntou: como pode isso acontecer? Como pode um homem, já idoso, voltar ao ventre de sua mãe e nascer?
E ele respondeu: Tu, mestre de Israel, ainda não sabes? Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. João 3 versículo 9, 10. Agora ele faz esta declaração maravilhosa: Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. João 3, 13. Mas ninguém senão aquele que desceu. O ser único nos carrega a todos dentro de si. E, então, neste estágio, nos tornamos esse ser único e ascendemos ao céu. E é assim que você ascende. Ele nos diz agora: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem. João 3, 13. Aquilo que veio do homem é um com o Criador do homem, que é Jesus Cristo. Ele é o único que pode ascender. E ele é chamado de Filho do Homem, e ele se refere a si mesmo como a Filho do Homem. Agora, ele diz no versículo seguinte: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 14. 123 dias depois de Davi te chamar de pai, um raio rasga seu corpo ao meio, da cabeça à base da coluna. Um único golpe, e você é cortado, sem dor, absolutamente nenhuma, apenas um golpe agudo de raio e você olha para o corpo, e ele está rasgado de cima a baixo, separado por cerca de 15 centímetros. Na base da coluna, há uma luz dourada, pulsante e líquida. Agora, nos é dito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em dois, de cima a baixo. Mateus 2, 51. As pessoas pensam que era uma igreja feita por mãos humanas. Não, é o templo de Deus, e nos é dito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vós sois o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3, 16. Bem, se você é o templo do Deus vivo, e a cortina desse templo se abre em duas, você se abre em duas de cima a baixo. E você vê essa luz pulsante, dourada e líquida. É o próprio sangue de Deus. Agora, você se funde com o sangue de Deus. Você é o sangue de Deus. Agora você acende como uma serpente flamejante, como o próprio fogo, espiralando por essa espinha dorsal até ao céu. E quando você entra como um trovão. Como nos é dito nas Escrituras. E os que entram como um trovão. Veja Mateus 11, 12, Lucas 16, 16. Tudo ressoa quando você entra. E você é esse ser ardente que acende. Somente aquele que desceu pode acender, e somente Jesus Cristo desceu. Ele era o único homem que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. E ele era Deus Pai, e ele nos escolheu a todos nele, e então um homem caiu e se fragmentou. Nós somos o corpo fragmentado do Senhor Jesus Cristo. Só existe um caminho para a redenção, e ele o delineou nas Escrituras. Ele desempenhou o seu papel e o levou ao clímax, e agora o padrão dessa peça está sepultado em nós. Nós o recebemos em nós, e simplesmente o absorvemos até o crânio. E tu és o Senhor Jesus Cristo, reconstruindo mais uma vez o templo que ele deliberadamente destruiu. Então, 998 dias depois, completando o ciclo de 1260 dias, como nos é dito no capítulo 12 de Daniel e no capítulo 12 de Apocalipse, desde o nascimento da criança, como nos é dito em Apocalipse, quando esta criança milagrosa aparecer, levará 1260 dias, e nesse 1260 dias os céus se abrirão, e o céu estará dentro de você. Seu crânio se abrirá. Tudo se tornará translúcido. Não há circunferência, absolutamente nenhuma. Não é limitado por nada, uma completa infinitude de translucidez. Completa, bem, você descreve, não há limite, e esse é o seu crânio. E então, pairando sobre você, digamos, a cerca de 6 metros acima de você, como se estivesse flutuando, está uma pomba. Esta pomba celestial flutuando, ela não está usando suas asas, está simplesmente flutuando. Portanto, ela deve estar em um fluido, pois está flutuando. E você olha para cima, e o olho dela encontra o seu. O amor mais celestial flui do olho direto para o seu,
e você faz isso automaticamente, você levanta a mão. No meu caso, levantei a mão esquerda e estendi o dedo indicador, e ele simplesmente desceu. Desceu e pousou no meu dedo, e eu o levei automaticamente ao meu rosto, e ele me cobriu de amor, beijando-me por todo o rosto, por todo o pescoço, por toda a cabeça, e enquanto me beijava, uma mulher à minha esquerda disse: Elas evitam o homem, porque o homem exala o odor mais ofensivo. Mas para provar e demonstrar seu amor por você, ele penetrou o círculo da ofensa e desceu para demonstrar seu amor por você. E enquanto ele ainda me beijava, a cena se desfez. Na verdade, tudo começa e termina no homem, e esse é o drama. Depois, você permanece neste mundo e conta a sua história da melhor maneira possível. Se você é pintor, você a pintará. Se você sabe escrever, você a contará da melhor maneira possível por escrito. Se de alguma outra forma você puder moldá-la na forma de uma escultura, você o fará. Se você não consegue expressá-la de forma artística, então você a contará da melhor maneira possível para aqueles que quiserem ouvir. Mas a jornada, no que lhe concerne, terminou. Então, num momento em que você menos esperar, ele o chamará de volta. Agora, você não se encontrará como o mundo, sem essa experiência, se encontrará, pois todos no mundo serão redimidos, mas este é o plano da redenção, e se o plano ainda não se desdobrou dentro do indivíduo, no que ele chama de morte, esse indivíduo é restaurado à vida num mundo exatamente como este, terrestre, num corpo exatamente como este, só que jovem, inexplicavelmente novo. Nada lhe falta, os olhos são perfeitos, os dentes perfeitos, o corpo é perfeito. Tudo é perfeito, nada lhe falta, independentemente da condição do corpo quando chamamos de morto, para continuar uma jornada que começou neste mundo, pois é o mesmo mundo, este mundo idêntico, e você fará lá o que faz aqui, e então o que estou lhe dizendo agora, quando você menos esperar, como me aconteceu tão repentinamente, acontecerá com você da mesma forma repentina. Como nos é dito nas Escrituras. Ele vem como um ladrão na noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. Você não o espera quando ele vier. Ele te chama do sonho da vida, e você desperta dentro do túmulo onde foi sepultado. Então, todos nós fomos sepultados no Gólgota, e o Gólgota é o seu crânio. Mas existe um crânio universal. Ele é chamado de Sião nas Escrituras. No Salmo 87, diz: Este nasceu aqui, aquele nasceu ali, e estes nasceram aqui, e ele aponta para Sião, que é a morada do Senhor Jesus Cristo. Todos nascem neste ponto específico dentro do crânio universal, mas o seu crânio, individualmente, é apenas uma réplica do crânio universal. Se eu pudesse apontar com o meu dedo onde, quando acendi, realmente reverberei, seria um pouco à esquerda da linha reta, se eu traçasse uma linha reta na minha testa. Foi um pouco à esquerda do meu crânio, bem aqui indicando. Então, somos chamados nas Escrituras de pedra viva do novo templo. E aqui, enraizado aqui, eu entrei. E com toda a minha força tentei penetrar o crânio e sair, mas não se consegue, porque está é a Nova Jerusalém. Este é o novo templo. E todos são chamados de volta como uma pedra viva para serem colocados nessa Nova Jerusalém. A partir de então, você se torna individualizado para sempre e sempre, e faz parte de um só corpo, um só Espírito. Um só Senhor. Um só Deus e Pai de todos nós. Efésios 4 versículo 4, 6. Portanto, o maior presente do mundo não poderia ser a coisa criada, mas o Criador. Deus literalmente se deu a si mesmo, o Criador, para que nos tornássemos como Ele é. E Ele é o Pai, e a totalidade da humanidade, personificada, se manifesta em Davi. Davi é o único símbolo que personifica a vontade de Deus. A humanidade cumpriu a sua vontade. Encontrei Davi, filho de Jessé. Jessé significa eu sou um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Ele é segundo o meu coração e fará toda a minha vontade. Isso é a humanidade. Você fez a vontade do Pai. No fim, você perdoará todos os seres do mundo e desculpará a todos, pois terá cumprido a vontade do Pai. Quão longa,
Quão vasta e quão grande seria a angústia antes de encontrarmos o Pai, seria difícil de escrever. William Blake, de Jerusalém. Mas você encontrará o Pai, e quando encontrar o Pai, encontrará a si mesmo. Assim, viemos e caímos como um só homem, o Senhor Jesus Cristo, que desceu, e então nos fragmentamos. Depois, ascendemos como esse único homem, no mesmo padrão que ele estabeleceu para o mundo, de volta ao único corpo. Assim, viemos em busca de Deus Pai e retornamos, tendo descoberto a nós mesmos como Deus Pai. Pois ninguém retorna a esse corpo harmonioso e perfeito até que primeiro encontre o Pai. E quando você encontra o Pai, não é outro, é você mesmo. Mas é preciso que o seu Filho o revele como o Pai, pois ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10, 22. Portanto, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, 18. Então, posso lhes dizer agora, e um dia Davi estará diante de vocês, e vocês saberão que ele é seu filho. Ele não negará isso com o tempo. Vocês podem negar agora, mas quando confrontados com as evidências, não poderão negar. E Davi existe. E Jesus Cristo é Deus Pai. Não há outro Deus. Não há outro Pai. Ele é o Senhor dos senhores, mas ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? No capítulo 14 de João, ele diz: Eu vos enviarei o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. João 14, 26. Portanto, o Espírito Santo é a lembrança agora. A memória retorna, e você é Deus Pai. Pois quando você o encontra, não é algo novo. Quando você olha para Davi, é como se a eternidade retornasse. Você sempre soube disso, mas deve ter sofrido de amnésia total, como um homem olhando para o rosto de sua mãe e não a reconhecendo, e ela se preocupa com o filho que não a reconhece. Neste mundo, todos nós conhecemos a amnésia, seja parcial ou total. Todos nós já experimentamos de alguma forma com nossos amigos. Tenho um amigo agora, um período de tempo está desaparecido. Ele pintou um quadro que o fazia lembrar de um pier em Trinidad, e depois foi até lá, nos cais, e pintou outro quadro. Corre o boato de que um amigo dele, que sempre o desprezou, o agrediu. Isso não foi comprovado, mas ele agora está desaparecido para o resto da vida, com um período de tempo completamente perdido. Ele sabe que nasceu no mar em Trinidad, e agora pensa que foi baleado na ilha de Trinidad. E esse período de tempo foi completamente apagado de sua mente, e ele o retomou a partir daí, mas não conseguem libertá-lo. Ele simplesmente se perdeu. Se o homem fez isso ou não, realmente não importa. No fim, tudo será perdoado. Seu motivo, se o ciúme poderia ter motivado o ato, eu não sei. Contudo, meu amigo Walter está nesta casa pelo resto de seus dias na Terra, com uma grande parte desse tempo completamente ausente. Então, tudo isso foi preparado antes da criação do mundo. Vimos a peça. Tenho tentado me lembrar dela desde então, pois somos os deuses que formaram o Deus. Somos os deuses mencionados nas Escrituras. Somos os Elohim que vieram deliberadamente em estado de amnésia total, ou não poderíamos fazer o que estamos fazendo. Se fingíssemos ser homens, sabendo o tempo todo que somos Deus, não poderíamos fazer o que estamos fazendo. Precisávamos esquecer completamente quem somos para fazer o que estamos fazendo. E esse poder, que é Cristo em nós, o poder criador de Deus, no momento em que concluímos a obra para a qual viemos, desperta. Nós despertamos, pois somos esse poder. E então, o único drama na eternidade que poderia nos levar de volta à fonte de todo o ser, que é Jesus Cristo, é o Evangelho. Não há outra peça. Se você se sentir tentado a seguir outro caminho, lembre-se destas palavras, não o faça. Se alguém lhe disser esta noite que conhece alguém com a dieta mais maravilhosa para mantê-lo perfeito, ou alguém que domina todas as técnicas de yoga para meditar e fazer algo por você, esqueça.
Estou lhe dizendo que sei por experiência própria, o único e verdadeiro caminho para Deus Pai é através do homem modelo, que é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há outro Senhor. Não há outro Deus. E Jesus Cristo nada mais é do que o cumprimento do Antigo Testamento. Tudo aquilo era uma premonição, um presságio de forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente, por isso, eles não conseguiam compreender. Então, quando aconteceu com um deles e ele interpretou, com base em sua própria experiência das Escrituras, eles rejeitaram. Não era o que esperavam. Esperavam que a redenção viesse de uma maneira completamente diferente, como o mundo inteiro espera hoje. Pensam que Jesus Cristo virá de fora, e muitos que agora ensinam milhões de pessoas na TV esperam ainda estar aqui no corpo para ir à frente, saudá-lo e contar-lhe sobre o trabalho maravilhoso que estão fazendo. Ele nunca virá dessa forma na eternidade. Ele vem a você como um desconhecido, mas permite que você experimente quem ele é, e então, quando você experimentar quem ele é, você o descobrirá em si mesmo, pois ele se tornou você. Deus literalmente se fez como vocês, para que vocês se tornem como Deus é. Não há outro Deus além do Senhor Jesus Cristo. E não esperem que ele venha de fora. Ele morreu deliberadamente por vocês. Se eu não morrer, você não pode viver, mas, se eu morrer, ressuscitarei, e você estará comigo. João 12, 24. Amarias alguém que nunca morreu por ti, ou morrerias por alguém que não morreu por ti? E se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Portanto, Deus morreu literalmente, quando morreu, entrou na porta da morte contigo, e deitou-se num túmulo contigo e compartilha contigo as visões da eternidade até que despertes e vejas as vestes de linho que a mulher teceu para ti. William Blake, de Milton. Então você sairá daquele túmulo como o Senhor Jesus Cristo, pois a maneira como ele nasceu o cerca, o bebê para testemunhar o grande evento que aconteceu, e as testemunhas que veem o bebê, não você. Elas não podem vê-lo, pois você é o Senhor, e Jesus Cristo é invisível. Elas não podem vê-lo porque Deus é Espírito. Elas podem falar sobre você, mas não podem vê-lo, porque chegará o dia em que outras testemunhas falarão sobre elas e não as verão, pois elas também nascerão do alto, e não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 13. Portanto, todos eles nasceram de Deus como Deus. Assim, eu sou a raiz de Davi e a descendência de Davi. Apocalipse 22, 16. Pois o que sai do homem, tendo-se sepultado no homem, é um com o que entrou no homem. Eu sou a raiz, quem está falando? Jesus Cristo. O que ele disse? Eu sou a raiz de Davi e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. E, ao que vencer, darei a estrela da manhã. Apocalipse 21 versículo 26, 28. Então, ele te dá a si mesmo. Agora, não pense que você precisa se esforçar para alcançar isso. Isso é graça, 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 e ainda mais graça. Não deixe ninguém te assustar. É um dom imerecido, não conquistado. Você não poderia conquistá-lo na eternidade. Porque você não pode conquistá-lo, ele te é dado. E Deus te dá a si mesmo. Você não pode conquistá-lo. Sua aptidão para o reino é a consequência, e de forma alguma o resultado, das coisas que você fez. É a consequência da graça. Portanto, não deixe que ninguém o assuste e lhe diga que você precisa fazer isso, aquilo e mais aquilo outro. Acredite na história. É só isso que você precisa fazer. Você já ouviu a história cristã. Acredite nela. E um dia, inesperadamente, de repente, a história se repetirá em você, colocando-o no papel principal. Portanto, o maior presente do mundo, o presente mais precioso, foi o presente de Deus de si mesmo para o homem. E ele não estava dando uma parte de si mesmo, ele se deu completamente. Quando ele se deu a você, ele teve que lhe dar seu filho. Então, Deus amou tanto o mundo, isto é, a humanidade, que deu o seu Filho unigênito.
João 3:16. Porque se ele me deu a si mesmo e ele é um pai, ele tinha que me dar seu filho. E seu filho está diante de mim e me chama de pai, e eu sei que sou seu pai, e ele sabe que é meu filho. Então, Deus me deu, por causa do seu amor por mim, ele me deu seu filho, e somente o filho pode revelar o pai. Ninguém conhece o pai, senão o filho. Lucas 10:22. Portanto, quando o filho vier, então, e somente então, você conhecerá o pai. Agora, vamos entrar no silêncio.